Eletricidade. Muito antes de sabermos o que era, muito antes de a dominarmos, a eletricidade já fluía através do nosso corpo, vinda do céu. Existe um fluxo constante para a Terra, originado nos temporais e circulando pela atmosfera, mesmo quando não há temporais. Esse processo gera um campo elétrico na atmosfera. Você caminha e a voltagem entre a sua cabeça e seus pés é de 200 a 300 volts. Não percebe nada porque cresceu nestas circunstâncias. Mas geralmente percebemos quando ocorre uma grande diferença de voltagem entre as nuvens e a Terra. Benjamin Franklin ficou fascinado por esse fenômeno. Franklin era um homem muito inteligente. Ele foi um dos pioneiros no campo das experiências com a eletricidade. Foi ele que inventou a denominação de carga positiva e negativa. Atualmente, a tecnologia de ponta substitui a pipa. Descobertas surpreendentes. No norte da Flórida, cientistas convocam os raios, trazendo-os à Terra com um foguete e um arame. Podemos fazer uma nuvem, produzir raios e direcioná-los para onde quisermos fazer testes. Antigamente, isto não era possível. Eles direcionam os raios para que atinjam casas simuladas e linhas de força para entender o que ocorre quando elas são atingidas. O lançamento do foguete é uma experiência mais controlada do que qualquer coisa que Franklin pudesse imaginar. Fazemos coisas semelhantes. Ele achava que, se um raio atingisse a pipa, nada aconteceria a ele, mas estava enganado. Se um raio tivesse atingido a pipa, ele provavelmente teria morrido, como já ocorreu com muitas pessoas soltando pipa. Eles preparam um foguete e o lançam rumo a uma nuvem carregada. Um arame de cobre preso à cauda do foguete vai sendo estendido, criando o caminho a ser percorrido pelo raio. Há muita expectativa e tensão antes de se pressionar o botão de lançamento. Você prende a respiração enquanto o foguete sobe. O sucesso tem um sabor especial, porque só podemos fazer isto umas 20 a 25 vezes, e só durante o verão. 20, 25 times a summer, so everyone is a big deal. É como uma haste impulsionada por um foguete. Quando o arame está estendido no ar, ele é atingido por um raio. Em um instante, a corrente elétrica desce pelo arame, desintegrando-o em vapor verde. O que flui pelo raio a 50 mil amperes é a mesma coisa que chega a qualquer tomada de sua casa a 10 amperes. A temperatura de um raio é superior a 27 mil graus centígrados, 6 vezes mais quente do que a superfície do Sol. O calor e a luz são gerados por um número incalculável de elétrons em movimento. O núcleo de um átomo tem carga positiva. Os elétrons que orbitam o núcleo têm carga negativa. O fluxo da corrente elétrica faz com que os elétrons sejam separados dos átomos e movimentem-se livremente. A eletricidade é o fluxo da carga elétrica e a maior parte da carga flui com a movimentação dos elétrons. Sempre que há uma sobrecarga de elétrons, um objeto desenvolve uma carga global negativa. A natureza equilibra as coisas com cargas positivas iguais em algum outro lugar. A diferença de potencial entre as cargas é medida em volts. A existência de uma corrente elétrica ou qualquer das suas manifestações, da eletricidade estática aos raios, significa que elétrons estão se movendo de positivo para negativo. Parece ser mais fácil produzir faíscas e raios do que não os gerar. Sempre que há fricção entre dois materiais diferentes, você pode observar faíscas. O caminho que os elétrons livres percorrem depende do material. O corpo humano conduz pouca eletricidade. Ele conduz menos eletricidade do que um pedaço de cobre. O cobre possui muitos elétrons livres. Por isso, ele é um bom condutor.
Os elétrons do barro e da borracha estão muito ligados aos seus átomos para conduzir eletricidade, por isso são chamados isolantes. Os elétrons começam a se mover em decorrência de uma força da natureza denominada eletromagnetismo. A nossa civilização tecnológica só existe porque a eletricidade gera o magnetismo. E o magnetismo pode gerar eletricidade. Tudo começa pelo fato de haver duas forças que estão presentes e que denominamos eletricidade e eletromagnetismo. Essas duas forças são a força elétrica e a força magnética. As cargas básicas são a carga positiva e a carga negativa. Para ver estas forças em ação, basta observar a aurora boreal. Ela é resultante de correntes elétricas solares altamente carregadas que são capturadas pelo campo magnético da Terra. Existe eletricidade lá em cima. 5, 4, 3, 2, 1. O ônibus espacial Columbia inicia mais uma missão de pesquisa espacial graças ao desenvolvimento da tecnologia moderna. Em 25 de fevereiro de 1996, a NASA e alguns pesquisadores italianos realizaram uma corajosa tentativa de gerar eletricidade na atmosfera usando um satélite e um cabo. A missão era parte integrante de uma experiência de acorrentar satélites no espaço. A experiência é baseada no princípio de que quando você move um condutor através de um campo magnético, os elétrons começam a orientar-se. Isto gera uma corrente elétrica que pode fluir através do condutor. O satélite foi impulsionado no espaço através de pequenos jatos e um cabo com 21 quilômetros de comprimento começou a se desenrolar. E se dentro daquele cabo houver um arame, você terá um condutor movendo-se através de um campo magnético. O campo magnético, neste caso, é o campo magnético da Terra. O movimento é o movimento do ônibus espacial em velocidades orbitais elevadíssimas. O fio em movimento no campo magnético da Terra gerou 3.500 volts, uma quantidade de energia suficiente para manter uma estação espacial. Podemos ver a tensão na corrente e uma ligeira oscilação lateral. A corrente podia ser vista do solo. Esse é um dos maiores objetos que já foi enviado ao espaço. O fio foi arrastado através do campo magnético da Terra por 5 horas, gerando cada vez mais eletricidade. O cabo rompeu-se. Está se afastando de nós. Filme isto, filme tudo. O cabo rompeu-se. Quero filmá-lo enquanto se afasta de nós. Olhando para trás, podíamos ver que a corrente havia se rompido. Foi uma surpresa. Você fica muito desapontado quando olha e vê o cabo se afastando a cerca de 25 metros por segundo. Você quer estender a mão e pegá-lo de volta. O fio estava gerando tanta eletricidade que uma fagulha saltou, atingindo o sistema de desenrolamento e rompendo o cabo. O satélite experimental de 440 milhões de dólares e o cabo se separaram lentamente. Só nos damos conta da eletricidade quando há uma falha no fornecimento de energia elétrica. Em 13 de julho de 1977, a cidade de Nova York experimentou um blackout. Durante 25 horas, a cidade ficou sem luz, elevadores e alarmes. Raios haviam derrubado linhas de força ao norte da cidade e o equipamento de emergência não funcionou. Manter o fornecimento de energia elétrica exige um grande esforço de equipamento e funcionários, além de ser muito dispendioso. As concessionárias precisam fazer a manutenção das linhas.
Manutenção de rede aérea. Nos Estados Unidos, 98% das casas e empresas recebem energia de um vasto sistema elétrico entrelaçado com uma rede de linhas de força denominada grade. Essas linhas de força são fios desencapados que transportam 500 mil de volts. O técnico de linha deve fazer a manutenção de cada parte da grade, de preferência sem interromper o fornecimento de energia. Vou começar a fazer uma curva lenta para a esquerda e ir na direção da linha. Uma das técnicas mais ousadas é utilizada na manutenção das linhas de alta tensão. É muito perigoso unir aviação e eletricidade. Você depende do helicóptero e qualquer equipamento pode enguiçar. Se o helicóptero tiver uma pane, você cai do céu como uma pedra. Se o técnico de linha cometer um erro, você é vaporizado. Esses pilotos e técnicos de linha trabalham para a AgroTours, uma das poucas empresas a fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho muito perigoso e em todo o mundo pouquíssimas pessoas estão qualificadas para realizá-lo. Uma dessas pessoas é Spider Lockhart. A roupa necessária para este trabalho é uma armadura leve feita com fios de aço inoxidável. Você tem que amarrar na parte interna que liga às calças para fazer uma conexão elétrica entre as calças e a jaqueta. A eletricidade passa por onde a resistência é menor. Nesse caso, os fios metálicos da roupa em vez do corpo do trabalhador. Usamos uma roupa de aço inoxidável altamente condutora à prova de fogo. Ela é altamente condutora. Em todo o território norte-americano, existem técnicos de linha que arriscam suas vidas diariamente para manter o fornecimento de energia elétrica. Esse perigoso casamento entre helicópteros e linhas de força é feito para economizar tempo e dinheiro. A AgroTours faz em poucas horas concertos que uma equipe de terra só faria em vários dias. Bill, estamos procurando a torre certa e depois acho que vamos ter que voltar um pouco para trás para nos orientarmos. A vida do técnico de linha depende da comunicação constante entre ele e o piloto. Este é o vão que queremos. Eu vou um pouco para frente e depois desço entre as duas linhas de 500 kV para encontrar o local com o problema e começar a trabalhar. Se chegarmos perto demais de uma linha de força e de uma árvore, uma fagulha de energia pode pular entre nós, curto-circuitando a linha de força, e aí morremos todos. Os dois sabem que algo está errado quando há uma interrupção na comunicação. Este é um fator crucial que Spider Lockhart aprendeu na prática. Quando senti a energia passando por mim, eu percebi que tinha cometido um erro. Às vezes é um pouco tarde para analisar os erros, mas pude sentir o erro. Eu sabia que aquilo estava me matando. Eu achava que estava gritando para o piloto, pedindo que me levasse para longe do cabo, mas ele não escutou nada porque eu não conseguia abrir a boca. A eletricidade parou o coração de Spider, mas um colega conseguiu salvar a vida dele. Eu vi o Spider deitado, quase caindo da plataforma. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Quando o helicóptero chegou, nem esperei que pousasse. Eu comecei a tirar a armadura dele. Fiz uma ressuscitação cardiopulmonar durante uns 3 minutos para conseguir trazê-lo de volta. Quando o Spider está suspenso no ar e não está aterrado, a eletricidade passa por cima dele com segurança, como se ele fosse uma parte integrante do cabo. Ela não passa através do corpo. Se você usasse um voltímetro, um aparelho que mede a voltagem, e medisse a voltagem no helicóptero, veria que ela seria de 500 mil volts. O bastão metálico cria um caminho seguro para a eletricidade ir do cabo para o helicóptero. Depois que o caminho é criado, o técnico de linha substitui a conexão elétrica por braçadeiras metálicas. As braçadeiras permitem que o técnico fique com as 2 mãos livres para trabalhar. Eu estava trabalhando no meio dos Everglades e, sem perceber, deixei o bastão cair.
Quando me aproximei do cabo, o raio veio na direção da minha boca. Eu devo ter absorvido uns 500.000 volts. Todas as obturações saíram da minha boca. Meu nariz foi cauterizado. Eu fui jogado para longe, ficando suspenso pelo cinto de segurança. Fiquei inconsciente por alguns segundos, mas tudo pareceu durar uma eternidade. Quando se explica os perigos da eletricidade, o valor da voltagem é um dos primeiros itens explicados, mas o que mata uma pessoa não é a voltagem elevada, são os amperes. Nas linhas de força, a voltagem pode chegar a 500.000 volts, mas não é necessariamente mortal se a amperagem for muito baixa. Um único ampere para o coração. Pense na eletricidade que flui pelos cabos como água passando por um cano. Em um revólver de água, a água está sob pressão e move-se rápido, mas não é suficiente para apagar um incêndio. Neste caso, é necessário uma mangueira que pode fornecer uma grande quantidade de água. A pressão da água é equivalente à voltagem na eletricidade. A quantidade de água é como a corrente elétrica, sendo medida em amperes. As medidas elétricas baseiam-se no número de elétrons. Uma lâmpada que usa 1 ampere de corrente tem 16 quintilhões de elétrons movendo-se através de um único ponto no filamento a cada segundo. E todos eles têm que vir de algum lugar. Senhoras e senhores, boa noite. O meu nome é Bruce, eu sou o seu guia. Atrás de mim está a represa Hoover Dam, com 220 metros de altura e 200 metros de espessura na base. O concreto gasto na Hoover Dam daria para pavimentar uma rodovia de 2 pistas de São Francisco da Califórnia até Miami, na Flórida. Senhoras e senhores, durante essa visita, algumas regras precisam ser observadas. Se escutarem campainhas, apitos, buzinas ou sirenes, olhem para mim. Se eu ainda estiver aqui, não é uma situação de emergência. Em caso de emergência, sigam as minhas instruções ao pé da letra. E não passem por cima de mim tentando escapar. As chaves estão comigo. A Hoover Dam é um dos maiores feitos da engenharia mundial. A barragem tem mais de 200 metros de altura e forma um lago com mais de 150 quilômetros de comprimento. Seu objetivo é transformar a energia de uma queda d'água em energia elétrica. Esta obra só foi possível graças ao trabalho de pessoas como Tommy Nelson e Lee Tillman. Não tínhamos tempo para pensar em quase nada, só que receberíamos o pagamento no final da semana. Acho que não era muito dinheiro. No meu caso eram $5 por dia. Você ganhava mais do que eu, só recebia $4 por dia. Bom, eu dirigia um caminhão. É verdade, você dirigia um caminhão. É por isso que eles me davam $1 a mais. A Hoover Dam foi construída durante a Grande Depressão Econômica dos anos 30. Além de criar empregos, era parte de um projeto para transformar a vida rural através da eletrificação. Fomos de lâmpadas de querosene para lâmpadas de carbureto. E, finalmente, a eletricidade chegou e está disponível para todos. Eletrificação rural. O presidente Roosevelt fez uma coisa fantástica para o Oeste. Atualmente, a Hoover Dam fornece eletricidade suficiente para mais de 1 milhão de pessoas. Isso representa uma grande quantidade de watts. Multiplique volts por amperes para obter watts. Para acender uma lâmpada, precisamos de 100 watts. 1000 watts representam 1 kilowatt. A Hoover Dam gera 4 bilhões de kilowatts por ano. A eletricidade é enviada aos estados da Califórnia, Nevada e Arizona. Esta é a ala Arizona da usina. Esta área é maior do que 2 quarteirões. Aqui há 9 geradores, cada um produz 16.500 volts de corrente alternada. Cada gerador pode fornecer energia em quantidade suficiente para uma cidade de 100.000 pessoas. A água corrente gira as lâminas da turbina. O eixo da turbina gira um ímã dentro de uma bobina.
Esse movimento gera eletricidade. O ímã girando faz com que os elétrons se movimentem nos fios, gerando corrente elétrica. Neste caso, é gerada corrente alternada. A corrente contínua é a que flui diretamente sem nenhuma pulsação. É uma corrente contínua. É como se a água fluísse num cano em uma única direção. Corrente contínua é exatamente o que o nome indica. Corrente alternada significa que a eletricidade flui para a carga e de volta para o gerador, para a carga e de volta para o gerador. A frequência em que isso ocorre é chamada ciclo. To the load and back to the generator, and the frequency that this happens is called cycles. Os geradores produzem 16.500 volts de eletricidade. Antes que a eletricidade saia da usina, a voltagem é aumentada para 230.000 volts para poder ser levada a grande distância. Na extremidade final da linha, o processo é invertido. A alta voltagem é diminuída para 110 volts e levada a milhões de casas. Las Vegas. Bom, as pessoas são como os insetos. Elas amam a luz e são atraídas pela luz. Elas querem entender tudo sobre a luz. O pessoal dos cassinos e todo mundo usa muita luz para atrair as pessoas. Tem uma festa aqui. Venham, venham. Em Las Vegas existe um ditado: se você construir, eles virão. E se além de construir você cobrir com luzes, eles virão gastar dinheiro aqui. Sem eletricidade, esta cidade seria apenas mais um local desolado no deserto. Vista do espaço é o ponto mais brilhante do planeta. Milhões de lâmpadas que eventualmente queimam e precisam ser trocadas. Todas as noites, o pessoal da companhia de eletricidade troca as lâmpadas queimadas. Uma das maiores experiências é a da Rua Fremont. Uma armação recobre a rua. Nela estão instaladas 2 milhões de lâmpadas que realizam um show de 70 milhões de dólares. A cidade nunca para, mas o ritmo diminui um pouco após a meia-noite. Quando o pessoal da manutenção testa o sistema e faz os consertos necessários. O trabalho de Homer King é trocar lâmpadas. O computador determina a intensidade da iluminação. A vida útil destas lâmpadas é de 25.000 horas. Agora é minha hora de trabalhar. Uma lâmpada fica acesa porque o seu filamento oferece resistência à passagem dos elétrons. Assim está melhor. Quando os elétrons tentam passar por um fio de tungstênio da espessura de um fio de cabelo, a energia para vencer a resistência se transforma em calor. O material é chamado de resistivo quando oferece resistência à passagem da corrente. Isto faz com que você despenda energia, que é transformada em calor e aquece o material. Aqui, calor significa luz. O filamento alcança uma temperatura de 2.400 graus centígrados. Na Rua Fremont, o brilho das lâmpadas é intenso. São 7 shows por dia, 7 dias na semana e nada interrompe este ciclo, a não ser as tempestades. Esta cor será usada de 10 a 15 minutos. As pessoas sempre perguntam, chove aqui dentro? Chove, mas a água não traz problemas. O problema são os raios, porque temos 30 computadores lá do outro lado. Quando tem raio, temos que desligar tudo. As luzes da Rua Fremont são controladas por 121 computadores. É o maior anúncio outdoor do mundo, com 27 metros de altura e o seu comprimento equivale a 5 campos de futebol.
Adoro hard rock. Nem todas as luzes de Las Vegas dependem de lâmpadas. Luzes de neon e fluorescentes usam eletricidade para excitar os átomos e fazê-los brilhar em vez de esquentar um filamento. Desde que a eletricidade foi dominada, a luz tem sido usada para atrair multidões. Coney Island foi um dos primeiros lugares a usar eletricidade. Ela foi iluminada por Thomas Edison, que usou 1 milhão de lâmpadas incandescentes. Era chamada o Paraíso Elétrico. Era como estar em um mundo novo. Era o parque de diversões do mundo quando estava toda iluminada. Na virada do século, Coney era o maior parque de diversões do mundo. Charles Dickens, Mark Twain, Sigmund Freud, Herman Melville e Walt Whitman foram algumas das milhares de pessoas que se apinharam para ver a magia da luz elétrica. Coney Island não seria Coney Island sem a eletricidade. Se não estou enganado, a eletricidade começou a ser usada em Coney Island. Coney é luz, Coney é movimento, Coney é elétrica. A Astroland Cyclone é uma das 5 maiores montanhas russas dos Estados Unidos, além de ser uma das mais antigas. Quando você chega embaixo, a velocidade é de 88 km por hora.